Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Eu tô ótimo, graças a Deus. Tirando um pernilongo que tá me perturbando aqui no carro, tá tudo beleza, tudo maravilha. Pra quem já me conhece, tudo ok. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Odilon. Esse canal a gente trata de desenvolvimento, aperfeiçoamento profissional, matar pernilongo também e por aí afora vai. Esse vídeo hoje vai ser curto e beleza, vamos ao ponto, né? O que acontece? Eu tenho que dividir com vocês uma situação interessante que eu presenciei. Assim, às vezes a gente fica meio triste, isso acontece comigo, tá? Às vezes eu fico meio chateado, porque a gente acha que a gente está fazendo bem para as pessoas e muitas vezes as pessoas não estão retribuindo. Ou a questão não é nem retribuir, a questão é reconhecer que você está fazendo bem para elas, né? Que a gente espera se sentir útil de vez em quando para uma outra pessoa. Isso é normal, todo mundo quer isso. Então, seja para a família, seja para o amigo, para o trabalho, qualquer ambiente, qualquer ambiente. Então, o que acontece? Eu tava meio chateado porque, sei lá, eu tô com 55, esse pernilongo tá me perturbando. Então o que acontece? Eu tô com 55 e aí a gente fica fazendo muita avaliação porque a gente tem essa, a gente a partir dos 45, a gente começa a ficar assim meio reflexivo mesmo, avaliar o que você conquistou, o que você pode melhorar, o que você, como que tá a sua situação no geral, né? Então o que acontece? A intenção é um processo de melhoria contínua, mas ao longo da vida a gente costuma não praticar isso, não colocar isso, não implementar isso em nossos processos, né, em nossos projetos de vida. Beleza. Aí eu fiquei chateado, porque falei assim, pô, acho que eu não dei o meu melhor para os meus filhos, acho que eu não dei o melhor para mim mesmo, acho que eu não dei o melhor para as pessoas que estão à minha volta, acho que eu não me esforcei o suficiente. Aí eu fiquei, pô, será mesmo que eu não me esforcei? Aí eu fui avaliar que, tipo assim, cada pessoa desenvolve de um jeito, né? Cada um tem sua forma de ajudar o próximo. Aí fui compartilhar essa ideia, esse sentimento com uma pessoa que trabalha comigo, né? É um senhor, ele tem 80 anos, 80. É um senhor claro, alto, cabelo branco, inteirão, sabe, portão igual eu assim, ó. Inteirão mesmo, inteirão. Como diz, o pessoal agora fala, coroão, né? Coroão enxuto, cara portão atualizado. Extremamente sábio. Aí eu falei para ele sobre isso. Aí eu falei, ô, São Antônio, por que isso tem acontecido isso comigo? Por que eu tenho sentido isso? Aí eu achei interessante, ele é um cara muito calmo, muito tranquilo, muito centrado. Bom, Odilon, na minha opinião, eu acho que você está se cobrando muito, né, e muitas vezes de forma desnecessária. Você não pode esperar que o outro tenha a mesma conclusão que você a respeito de algo que você faça. Ah, até aí tudo bem. Mas, Sr. Antônio, o que eu preciso fazer para ser uma pessoa igual como o senhor, tranquila, uma pessoa assim, sei lá, o senhor transmite uma paz, uma tranquilidade, eu acho isso tão interessante e eu queria replicar isso, porque eu queria replicar isso, que eu acho isso bonito. Como que o senhor fez? O que aconteceu com a vida do senhor? Aí ele foi me explicar, gente, que ele sempre foi assim. Aí ele estava me falando assim, olha, Dilon, eu já sofri muito igual você. Então o que acontece? Teve um período da minha vida que eu também estava assim. Eu ajudava muita gente e eu sentia que eu estava sozinho. Foi aí que eu parei para pensar e falei, se fosse por ajudar e não quero ser reconhecido por ninguém, não quero que ninguém nem saiba que eu estou ajudando. Aí ele estava me falando que ele começou a ajudar todo mundo, de qualquer forma, dentro das limitações dele. Aí ele me falou, me contou uma história interessante demais. Ele me falou que ele trabalhava numa multinacional, né? Esse local ele aposentou nessa empresa, mas ele tinha 17 anos nessa, não, ele tinha 17 anos nessa empresa. Aí o cargo dele era um cargo de coordenação, mas ele estava abaixo de um gerente de um setor nessa multinacional. E aí um dia chegou uma ordem, esse gerente dele saiu de férias, né? E ele assumiu o lugar temporariamente desse cara. Aí chegou a notícia da diretoria que ele tinha que arrumar 10 pessoas para cortar a cabeça. Tinha que eliminar 10 pessoas. E ele pensou, nossa, e agora? Foi procurar entre o pessoal e ele viu que não tinha como demitir o pessoal. Por quê? Porque a mão de obra já estava limitada, né?
E ele, pelo que ele falou, ele também não concordou muito em dispensar o pessoal que trabalhava com ele, que era uma equipe reduzida, e o pessoal já tinha cooperado nessa empresa há 20 anos, 22 anos, 23 anos, já tinha gente que estava na hora de aposentar. E ele não concordava com aquilo. Pô, o cara contribuiu com a empresa tantos anos, agora na hora do cara aposentar, a empresa vai dispensar o cara? Eu, sinceramente, eu tenho até dificuldade para entender isso. Ele foi e falou o seguinte, que não, eu não concordo. Aí ele falou que foi enrolando, o pessoal da diretoria mandando e-mail para ele, e aí, cadê os nomes? Ele foi enrolando, ele enrolou até o cara, até o superior dele chegar. O superior dele chegou, ele pegou a carteira de trabalho dele, foi no superior dele e, falou, e apresentou a carteira e falou, olha, eu estou querendo me desligar da empresa, porque você vai ter que arrumar 9 pessoas para dispensar, 9 pessoas da nossa equipe. E era 10, mas eu sou um deles, então eu estou me desligando, estou apresentando para você esse pedido para você me dispensar. Aí o superior dele estranhou que não, mas isso não pode acontecer, o senhor não, que sei lá o que, o senhor é peça fundamental, é importante, cargo de liderança, não tem motivo, sei lá o que, a empresa precisa do senhor, aquele lero-lero. Ele virou pro cara, e insistiu. Porque, pessoal, eu não posso concordar, vocês vão me perdoar, mas vou ter que ficar tentando matar esse pernilongo. Eu não posso concordar em dispensar essas pessoas, que a gente trabalha muitos anos junto, eu conheço todos eles e são pessoas que se dedicaram para a empresa. Esse chefe dele passou para frente, né, que ele ia estar se desligando. Toda a liderança que ele era envolvido, ele participava de reuniões da alta cúpula lá, né? Toda essa liderança a nível de gestão, a nível de gerência, né? Então eram gerentes de engenharia, então toda essa galera toda procurou, pediu para ele repensar, falou que estava de cabeça quente, que não era para ele fazer aquilo. Ele insistiu e falou que ele ia sair porque ele não concordava, já que a ordem vinha de cima, não tinha como revogar aquilo. Moral da história, saiu com uma dificuldade e, de acordo com as palavras, depois que ele saiu, não dispensaram ninguém. Olha pra vocês verem, o cara com 17 anos de empresa, multinacional, não é empresinha não. Ele falou que ele ficou 3 meses em casa, ele tem uma roça, uma fazenda, na fazendinha lá, ele falou que ficou 3 meses em casa cuidando das coisas dele. A empresa chamou ele de volta. A empresa, a empresa chamou ele de volta. A empresa chamou ele de volta e ele trabalhou na empresa mais 25 anos. Imagina. Olha o tempo de trabalho desse cara, olha a doação que esse cara fez em prol de pessoas que não são nem parentes dele. Não é incrível? Eu particularmente, eu acho incrível que eu não faria isso, Uma outra coisa que ele me falou, ele fala que a vida dá retorno para aquilo que você faz, e isso eu concordo com ele, achei a história dele maravilhosa. Ele me falou que ele fumava demais a vida toda, fumava demais. Um dia, ele foi e começou a sentir uma fincada nas costas, na parte de trás das costas. Ele começou a incomodar. Ele foi na associação de aposentados que tem aqui na minha cidade para consultar. Um médico lá foi, mandou ele fazer alguns exames, receitou alguns remédios para ele, mas a dor não passava. Um dia, a esposa dele estava no centro da cidade fazendo as compras, encontrou com um médico muito conceituado na nossa cidade, muito conhecido. E esse médico é um cara muito conhecido mesmo aqui na nossa região, que o cara é ponta, sabe? E aí acontece, ele já conhecia a família, a esposa começou a conversar com esse cara, e a esposa contou, o médico perguntou para ela, e o Toninho, como é que o Toninho tá? Ela falou, o Toninho tá bem, não sei o quê, mas tá reclamando muito da dor nas costas, da fincada que tá tendo, fez uns exames, mas não acusou nada. O médico falou assim, manda ele me procurar. Aí o Toninho foi procurar esse médico, mas falou assim, olha, eu não tenho, nesse período que ele foi procurar o médico, ele não tinha convênio. Eu falei, eu não tenho convênio. O médico falou assim, não preocupa, deixa que eu vou te ajudar. O médico pegou o Toninho, levou, o Toninho foi consultar próximo no hospital, o médico pegou o Toninho, levou o Toninho no hospital, fez os novos exames no Toninho, raio-x, radiografia, essas coisas que precisa saber para saber o que estava acontecendo. O Toninho retornou com os exames, fez uma nova consulta. Esse médico, sabe o que esse médico fez? Esse médico falou assim, Toninho, você está com câncer de pulmão. Eu vou te encaminhar para um amigo meu em Belo Horizonte. Ligou para o amigo dele em Belo Horizonte, era especialista nessa área. Olha, eu preciso ver a importância de ser uma boa pessoa. O Toninho foi para Belo Horizonte,
Aí o médico falou assim, ô Toninho, eu vou te ligar, vou te avisar quando esse meu amigo puder te atender. Aí de acordo com o Toninho, o médico ligou para ele, meia-noite, Toninho, eu preciso que você esteja em Belo Horizonte amanhã, 7 horas da manhã, em tal local, que o cara vai te atender. Você pode ir? Eu falei, não, dou um jeito. Ele estava trabalhando, fazendo um bico para empresa, sem registro, sabe? Ligou pro cara, comunicou, o cara liberou. No outro dia, 7 horas, ele estava em Belo Horizonte. Consultou com um cara que era especialista de outra área. Olha para vocês verem, um especialista indicou para o outro. Esse segundo especialista falou assim, olha, essa não é a minha especialidade especificamente, mas eu vou te encaminhar para um cara que vai resolver o seu problema. Era um cirurgião de pulmão e o cara já dominava o assunto. O cara ligou para mais um contato, ou seja, o terceiro especialista recebeu ele, consultou, olhou os exames, pediu uma nova bateria de exame e marcou para ele voltar. E isso sem convênio. O cara voltou, quando ele voltou, o médico falou assim, cara, eu preciso que você pega esse papel aqui. Aí o cara falou assim, você vai ter que operar. É câncer, você vai ter que operar, sei lá o quê. Aí o Tony falou, gente, mas eu não tenho convênio, como que eu vou fazer, sei lá o quê. Aí o médico falou assim, você vai pegar esse papel aqui, passou um papel para ele, leva em tal local, manda carimbar e volta. Assim que esse papel chegar na minha mão, eu vou marcar a sua data de operação. Eu não sei como funcionam essas coisas, porque eu não sou médico, não sou da área da saúde, né? Mas aí o médico foi lá, o Toninho voltou no mesmo dia com o papel, conseguiu carimbar, voltou, entregou pro médico. O médico falou assim, olha, segunda-feira você vai internar aqui no meu hospital. O Toninho ficou bobo, gente, mas eu não tenho convênio. Olha, não preocupa, eu tô ajeitando tudo para você. O Toninho internou, o Toninho operou, o Toninho ficou 30 dias internado nesse hospital, que é referência. O Toninho operou, recuperou. Aí o médico falou assim, se você fumar, você vai morrer. O Toninho parou de fumar e o Toninho foi embora. Fez alguns exames para acompanhar depois e o Toninho foi embora. Sabe quanto tempo tem que o Toninho fez essa operação? Tem 27 anos que o Toninho fez essa operação. Olha que loucura, gente. Eu falei, gente, o cara, hoje ele tem 80. Ele está curado. Ele não tem um pulmão, um lado do pulmão, né, pelo que ele me explicou. O médico teve que cortar, se não me engano, 3 partes, abriu uma janela, né, cortou 3 costelas dele na lateral para retirar, porque o tumor estava encostado nessas costelas, parece que é alguma coisa assim, não tenho muita certeza, não sei explicar tecnicamente. O Toninho não tem as 3 costelas, a parte das 3 costelas, o Toninho não tem o pulmão, o Toninho fez a operação, o Toninho ficou operado 30 dias, o Toninho passou de 4 especialistas, né, acho 4 especialistas, sem convênio médico. Sabe por quê? Pela boa pessoa que ele é. Gente, não brinca não. A vida retorna. Vou terminar o vídeo que já falei pra caramba e eu tô animado, que essa história me deixou animado e as pernilongos estão me matando aqui também. Gente, um abraço, ótimo final de semana pra vocês. Que Deus possa abençoar maravilhosamente a todos vocês, tá bom? Gente, vou esforçar pra ser igual o Toninho, que o Toninho é top demais. Toninho é top demais. 80 anos, o velho tá na ativa, Eu falo, eu sou um coroão, rapaz. Cara, 1,80 m, grandão, sabe? Forte, ativo. Espetacular, um coração de ouro, um cara maravilhoso, é um anjo na terra, que Deus tem abençoado a vida dele. E eu só estou compartilhando o testemunho para vocês. Vamos ser boas pessoas, que Deus traz de volta o que a gente der para o mundo. O que você mandar para fora vai retornar, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se você fizer palhaçada, você vai receber. Eu gosto de falar o seguinte, para cada esperto que acorda, acorda um mais esperto que ele, esperando a oportunidade de encontrar. Então não dá bobeira não, beleza? Um abraço, deixa um like, compartilha, faça um comentário, pode xingar, sei lá o que, e depois a gente continua o nosso papo. Gente, ótimo final de semana para vocês, tamo junto galera, um abraço, fica com Deus!